Meu nome é Felipe e você está no canal Direito e Notícia, professor Felipe Braga Neto, e esse é o curso completo e gratuito de Direito do Consumidor. Bom, nós vamos continuar nesse bloco a falar sobre o princípio da vulnerabilidade, tá? Eu só faço uma pequena observação que eu pedi a opinião de vocês, se vocês preferiam a aula com minha imagem ou eu mostrando o material. Só que houve aqui um probleminha técnico, conversando com o Jorge aqui, e não vai ser possível nessas gravações, nessa e nas próximas de hoje, né, que eu farei hoje, mostrar o material, tá? Então vocês vão ter que aguentar ter paciência com a minha imagem mesmo. Já estou até brincando, né, Jorge? Parece que é comigo, né? Toda vez que eu venho aqui acontece alguma coisa, trocar o computador e tal, mas enfim, hoje não vai ter material, vai ser só eu falando, porque é por questões técnicas, tá? Então vamos lá. Duas questões importantes. Primeira delas eu já adiantei no bloco passado. Primeira, gente, anotem aí. Todo consumidor é vulnerável por presunção legal, tá? Trata-se de presunção absoluta. Então, pessoal, a vulnerabilidade não depende da condição econômica ou de quaisquer contextos outros. Não. Se é consumidor, é vulnerável por presunção legal, tá? Inclusive aqui, ó, o artigo 4º, inciso 1º do CDC é o que ele fala. A política nacional das relações de consumo está fundada no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero que você saiba, isso é uma construção da doutrina brasileira. A vulnerabilidade do consumidor, pessoa física, eu, você, ela é presumida. Repito, a vulnerabilidade do consumidor, pessoa física, ela é presumida. Ao passo que a vulnerabilidade do consumidor, pessoa jurídica, ela precisará ser demonstrada. Não, Felipe, eu não entendi bem, eu não entendi. Você pode explicar, dar um exemplo? Posso. Digamos que você vai no Banco do Brasil pegar um empréstimo, tá? Você vai pegar, se bem que ninguém vai no banco, você pega no aplicativo hoje, né? Mas, tá? Pergunto, a essa relação jurídica, a esse empréstimo entre você e o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, o que for, aplica-se o CDC? A resposta é sim, sem dúvida nenhuma, tá? O CDC será aplicável a essa relação jurídica entre você e o Banco do Brasil, por exemplo, ok? Segundo exemplo, e se você pegou esse empréstimo no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, mas pegou como gerente administrador da sua empresa, sabe? Como gerente da administrador de uma pessoa jurídica qualquer. Pergunto, a essa relação jurídica entre o banco e a empresa, aplica-se o CDC? Já que a resposta vai ser depende. Depende. Essa pode ser uma relação de consumo, mas pode ser também uma relação empresarial, tá? Se for, por exemplo, as Americanas, que está aí nesse caso, as Casas Bahia, Magalu, que pega esse empréstimo do Banco do Brasil, não será uma relação de consumo, será uma relação empresarial. E por quê? Porque essa empresa, Magalu, essas mega empresas não são vulneráveis, tá? Já se for uma pequena padaria de bairro que pega o empréstimo, ela pode ser considerada consumidora, tá? Na jurisprudência do STJ. A gente vai ver vários exemplos concretos quando nós formos ver a aula de relação jurídica do consumo. Mas eu quero que você saiba agora é isso. A vulnerabilidade do consumidor, pessoa física, é presumida. Já a vulnerabilidade do consumidor, pessoa jurídica, tem que ser demonstrada no caso concreto. Felipe, agora vamos partir para outra questão. A distinção
entre vulnerabilidade e hipossuficiência, tá? A distinção entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Eu vou dar 2 pontos de distinção. Primeiro deles, a vulnerabilidade diz respeito, é um conceito, gente, que tem mais relação com o direito material, enquanto que a hipossuficiência é um conceito assim, sabe, que tem mais relação com o direito processual. E tanto é assim que a hipossuficiência está prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, como um dos requisitos que a juíza ou juiz pode se valer para inverter o ônus da prova, tá? Então, a hipossuficiência, que pode ser... Olha só que interessante, tá, gente? A hipossuficiência não é sempre econômica, não. Ela pode ser técnica, por exemplo, tá? E a juíza ou o juiz pode se valer da hipossuficiência para quê? Para inverter o ônus da prova de modo fundamentado e no caso concreto, tá? Então é isso, gente. Olha só, olha o julgado que fala exatamente do STJ o que eu acabei de falar. Quem quiser, anote o número do julgado. É o RESP 1 293006. 1 293006. O STJ, nesse caso, ao verificar que determinada relação era de consumo, ele determinou que seu exame seja realizado dentro do microsistema protetivo do CDC. Olha que interessante, agora vem a parte interessante. Observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor. Percebe? Vulnerabilidade material e hipossuficiência processual. Tá? Então é isso. Vulnerabilidade, um conceito que diz mais respeito ao direito material. Hipossuficiência mais ao direito processual, ok? E a segunda distinção é a seguinte: todo consumidor é vulnerável. Eu já falei, né? Todo consumidor é vulnerável. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Nem todo consumidor é hipossuficiente, tá? Porque a hipossuficiência vai ser analisada caso a caso, por exemplo, para inverter ou não o ônus da prova. Alguém pode perguntar, mas Felipe, vem cá, se todo consumidor é vulnerável, como é que você vai conciliar isso? Como conciliar isso com a afirmação que você fez antes, Felipe? Que a vulnerabilidade da pessoa jurídica tem que ser provada. Como é que não são assim afirmações incompatíveis? Não, são não. São não. Sabe por que não são? Porque se a pessoa jurídica não conseguir provar, no caso concreto, a vulnerabilidade, nós não estaremos diante de uma relação de consumo, e sim de uma relação jurídica empresarial, tá? Então, por isso é que não são afirmações incompatíveis, não, tá? Nós veremos depois, pessoal, ao estudarmos as teorias maximalista e minimalista, eu vou adiantar uma palhinha. A teoria maximalista, ela defende que a aplicação do CDC deve ser a mais ampla possível, a todo mundo. Já a teoria minimalista entende que não, que o CDC deve ser aplicado aos consumidores como uma categoria especial de pessoas vulneráveis. E já adianto, a teoria que toda doutrina de consumo adota, que o próprio STJ adota, é a chamada doutrina minimalista. É a teoria, assim, digamos, politicamente correta. Só que essa minimalista, ela tem vários sinônimos. Ela também é chamada de finalista, talvez a expressão até mais usada hoje,
teoria finalista ou teoria subjetivista. Tá? Repito, a teoria minimalista também é conhecida como teoria finalista ou subjetivista. Tá? Veremos em outra aula que o STJ até fala que adota a teoria finalista aprofundada. Tá? Finalista aprofundada, depois nós veremos isso. Mas, basicamente, por que eu lembrei disso agora? Porque a vulnerabilidade, gente, ela é uma espécie assim, de uma palavrinha de ouro na aplicação do CDC. Vou dar um exemplo concreto que o STJ aplicou a vulnerabilidade. Eu vou ter que dar um passo atrás, não tem jeito. E vou dar agora, rapidinho. O CDC, no artigo seguinte, no artigo 2º, ele define assim: consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. O que é isso, gente? Destinatário final. O que essa expressãozinha quer dizer? Olha, gente, depois de mais de dessas décadas todas de aplicação do CDC, o CDC de 90, de 1990, é talvez a expressão que mais dá pano para manga na jurisprudência, sabe? Mas assim, em termos mais literais é o seguinte: digamos que eu compro um shampoo para usar no meu cabelo. Eu sou o destinatário final do produto, né? Então, por isso, eu sou consumidor. Mas, se você compra esse mesmo shampoo para usar nos clientes do salão de beleza que você é proprietário, a princípio, frisem 1000 vezes o a princípio, porque tem 1000 exceções, mas a princípio, você não será consumidor, porque você não será destinatário final do produto. Você usa o shampoo no ciclo econômico, entendeu? Para ter uma mais-valia econômica nisso aí. Então, consumidor seria aquele consumidor não profissional, tá? O que usa o produto com fins não profissionais. Essa é a literalidade do conceito, tá? Mas a jurisprudência vai muito além disso. E por que eu tive que dar esse passo atrás, que é um passo atrás, que é uma aula futura, na verdade, para explicar isso? Teve um caso de uma costureira que comprou uma máquina de costura nova. Uma senhora muito simples, que sustentava a família com esse trabalho. E ela comprou uma máquina de costura nova, e essa máquina de costura veio com defeito. Ela entrou com ação contra a fabricante. Aí surge a questão, os tribunais vão aplicar o CDC ou vão aplicar o Código Civil nesse processo dela contra a fabricante da máquina, tá? O STJ corretamente entendeu que se aplica o CDC. E por que é uma questão polêmica essa? Porque ela, gente, não seria, se nós fôssemos interpretar o CDC ao ferro e fogo, ela não seria consumidora, porque ela não seria destinatária final do produto. Ela usaria o produto com fins econômicos, entendeu? Na profissão dela. Mas claro que não é o caso, né, gente? Mesmo porque ela é vulnerável. Esse julgado é o RESP, a costureira, tá? É o RESP 1010834. 1010834, tá? Porque o STJ reconheceu o quê? Que havia a vulnerabilidade econômica nesse caso. A vulnerabilidade econômica nesse caso, tá? Bom, gente, eu tenho mais algumas questõezinhas aqui, mas como eu não quero fazer blocos muito longos, eu vou concluir esse bloco por aqui e no próximo bloco, antes de eu começar o princípio da transparência, eu voltarei ao tema da vulnerabilidade e darei exemplos de 2 julgados recentes do STJ importantes que trataram do tema da vulnerabilidade, tá? Você não pode perder, são realmente julgados que me parecem bem importantes, tá?
Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo bloco.